Bora conhecer o estúdio da Realize? Hoje eu quero abrir a porta do meu estúdio para poder mostrar para vocês um pouquinho de tudo que a gente tem por aqui, tudo que a gente usa no dia a dia. Tem bastante coisa, é um estúdio que já está montado desse jeito há 8 anos. E apesar de ser um home studio, porque eu também moro aqui é a minha casa, mas eu considero um home studio bem profissional, bem legal, equipamento, a qualidade do resultado, e assim, tanto é que os clientes voltam. Tem clientes fiéis que há 8 anos que eu atendo e estão sempre voltando. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de tudo que passa por aqui. A gente tem uma mesa legal de estúdio aqui, com vários equipamentos. Temos iluminação, microfone, câmera, tem instrumentos, um sofazão que é fundamental e mais umas outras coisinhas, um armário cheio de coisas importantes para se ter dentro de um estúdio, e eu vou mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês. Então, se você tem um home studio, se você pensa em montar trabalha em casa, talvez esse vídeo possa te ajudar a tomar algumas decisões. Como eu queria ter assistido um vídeo como esse lá no começo, mas não tinha, né? A gente não achava muita coisa. Até hoje ainda não acha tantos assim. Mas eu adoro assistir vídeos como esse. Então, assim, tá na hora de eu fazer aqui mostrando o meu estúdio. Eu espero de verdade contribuir com você, te ajudar, quem sabe, a tomar decisões para montar o seu home studio também. Então, para começar, deixa eu te dar um contexto, assim, te falar uma coisa que é muito importante, muito para quem está pensando em montar um estúdio dentro de casa ou fora de casa. Porque há 8 anos, quando eu montei esse espaço do jeito que vocês estão vendo, eu já trabalhava com gravações. Porém, eu fazia as produções num computador em casa, com um fone de ouvido, gravava alguma coisa ali com teclado e tal, mas sempre que eu precisava gravar bateria, gravar voz, gravar coisas que precisam de microfone, que precisa receber muita gente, um coral, né? Eu precisava ir para o estúdio de algum amigo, alugar ali a sala dele, alugar o espaço, até mesmo ele como técnico, e eu ia dirigindo a gravação ali para depois somar com os meus projetos, e eu mixava em casa, com fone e tal. Então eu já tinha essa vivência, essa experiência. E estava crescendo a demanda. Eu estava percebendo que cada vez mais as pessoas estavam me procurando para fazer essa produção do trabalho deles. Então, além de dar a aula, além de tocar, eu já tinha essa expertise, esse lado, né, do trabalho de gravação acontecendo assim de maneira forte. Já eram indicativos de que eu poderia investir no estúdio, que sempre eu gostei de estúdio. Há 30 anos, basicamente, que eu tenho um computador, um microfone, tô ali com um programa de gravação brincando na minha casa, desde adolescente, né? Então, sempre gostei muito desse clima de estúdio, mas eu não tinha demanda para justificar investir alto em equipamentos, tudo era muito caro para estúdio nessa época. Então eu precisei tomar uma decisão há 8 anos atrás, quando eu senti que o mercado estava me chamando para trabalhar com estúdio e que eu adorava isso. Qual era então a pergunta que chegava aqui na cabeça? Eu estava casado, pai de uma filha de 3 anos, e eu queria muito ficar o máximo de tempo possível com ela, com a minha família, né? E se eu montasse um estúdio fora de casa, eu passaria muito tempo lá, muito tempo afastado da família. Às vezes o estúdio te exige ali trabalhar um pouquinho à noite, madrugada, virar uma noite às vezes. E você fazer isso num lugar fora da tua casa, você tem que estar sabendo que essa decisão vai implicar de você não estar dentro de casa, não estar com a tua família em alguns momentos, e eu não queria isso. Isso não era negociável para mim. Então, esse foi o grande motivo da gente escolher sair de um apartamento onde eu morava, menor, para escolher uma casa onde tivesse um cômodo sobrando para eu poder montar o estúdio
ao invés de simplesmente continuar morando lá e alugar um ponto para ser somente o estúdio, tá? Então, por isso, a decisão de fazer o home studio, o estúdio dentro de casa. Porém, um estúdio bacana, profissional, onde as pessoas pudessem entrar e esquecer que estão num ambiente dentro de uma casa, mas para esquecer que estavam dentro de um quarto, né? Transformar esse quarto. E aí, o que eu fiz quando eu cheguei aqui? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse quadro aqui, que hoje eu penduro instrumentos e tal, é uma janela. Para lá eu tenho a rua. Então a primeira coisa que eu fiz aqui dentro no nosso projeto foi fechar essa janela com um tampão. A gente fez um tampão. Eu contei com a participação do Jean, que é um cara aqui em Belém do Pará, né? Hoje a gente está falando de Belém do Pará. O Jean é um cara que trabalha aqui construindo estúdios, trabalhando com acústicas, com projetos, assim, nesse sentido. Então, eu contei com o Jean para poder me ajudar a formatar o estúdio aqui dentro de casa. Até por ser uma casa alugada, eu não queria investir horrores, fazer 2 paredes com areia no meio, tudo. Não, para mim aquilo ali era inviável, certo? Pelo custo e também porque era uma casa alugada que eu poderia sair depois de um tempo e todo o investimento tão alto, né? Enfim, eu busquei outra maneira de resolver, uma maneira muito mais barata. Então, bora aprender a economizar também com ideias. Primeira coisa, um tampão no formato da janela, construído com compensado, e dentro é uma caixa de compensado. Imagina o quadrado ali do tamanho da janela, com uma caixa feita toda de compensado, e dentro da caixa algumas placas de lã de rocha, porque a lã de rocha ela tem uma densidade ali e ela consegue segurar muito do som, muito. Então é ótimo para vedar, para construir portas de estúdio, para construir tampões de janela. Então a janela ainda existe. O que eu fiz? A gente abre a janela, coloca o tampão apertado com borracha ao redor para poder entrar realmente apertado. Então o tampão entra apertado, ele tem um puxador, fecha a janela, coloca então a placa para a gente não ver a janela. Porque se essa placa decorativa não tivesse aqui, o tampão já estaria exercendo a função dele. Só que eu não quero que seja só funcional. Eu preciso que seja também estético, porque as pessoas chegam aqui, elas querem tirar a foto, elas querem postar no Instagram, no YouTube, elas querem publicar o vídeo delas gravando a música. Então, além de ser funcional, precisa ser bonito. Coloquem isso na cabeça, isso é uma coisa muito importante que eu entendi lá atrás e que me ajuda demais e que é uma coisa que eu não abro mão. Tem que ser também decorativo. Senão, você fica muito limitado às pessoas que você vai receber. Você vai receber determinado tipo de público que não se importa com isso, que é um público que está menos, talvez, na internet. Mas se você está num lugar bonito, você amplia o seu público, a sua clientela. Então, coloquei esse tampão, que é basicamente uma lâmina de compensado com um laminado, simula ali uma madeira e dá um aspecto interessante. E aí ali, só para não ficar simplesmente o tampão, deixei alguns instrumentos pendurados e a gente ganha uma estética interessante, ajuda a compor esse cenário do estúdio. Fora dali, a gente tem também um difusor, muito legal. A gente tem placas, deixa eu mostrar essa que está melhor aqui por causa da luz. Placas. Aqui dentro dessas placas, a gente tem lã de vidro. Falei da lã de rocha e agora a gente fala da lã de vidro. A lã de vidro, ela serve para segurar a reverberação. Imagina que você entra num lugar onde as superfícies são mais duras, tipo lajota, concreto. E aí tudo se reverbera muito, né? Imagina um banheiro, uma cozinha que normalmente tem mármore, né? Tudo reverbera muito. Então, se você consegue colocar essas placas aqui, você consegue cortar
essa reverberação e controlar o som, tratar o som aqui dentro. Outra coisa que ajuda demais é a parede irregular. Aqui no teto eu tenho uma parede irregular. Isso é maravilhoso para ajudar a quebrar as ondas e desviar. Então, evita a reverberação mais uma vez. Uma outra coisa que ajuda demais é um sofá bem gostoso, bem macio, né? Bem esponjado ali, né? Isso tudo ajuda também a segurar, assim como um tapete, uma cortina, tudo isso ajuda demais, tá? Ajuda a compor esteticamente e é totalmente funcional. Piso de madeira. Aqui eu tenho um piso de taco, então a madeira já ajuda também. Então tudo aqui já estava mais ou menos a favor e eu fui só complementando com o projeto que o Jean me ajudou a fazer. Aqui em cima a gente tem um refletor sonoro. Percebam que é uma placa curvada. Quando o som bate nela, ele reflete numa outra direção. Basicamente é isso. Aqui na mesa do estúdio, a gente tem uma tela grande e hoje eu trabalho com 2 telas. Já foi diferente. Eu já tive um iMac, hoje eu tenho um MacBook, mas uma segunda tela grande sempre esteve aqui. Isso aqui me ajuda muito, Melhora muito o meu fluxo de trabalho, trabalhar com 2 telas. E se eu tiver de trabalhar com uma só, que seja grande, porque é muita coisa para a gente visualizar ao mesmo tempo. E a gente precisa desse visual. A não ser que você tenha uma mesa controladora do Logic, do programa de gravação que você tenha do Pro Tools, que você possa visualizar o programa aqui, fisicamente, na mesa. Uma hora eu vou chegar lá. Aqui eu tenho a minha mesinha linda, Behringer XR18. Qualidade braba, boa, custo-benefício altíssimo, faz coisa pra caramba, grava 18 canais independentes, ela é maravilhosa, cara, eu não tenho nada de mal pra falar dessa mesa. Outra hora merece um vídeo só falando sobre ela, cara, mas é muito legal, muito legal. Eu tenho um Power Play da Behringer de 8 canais, que me ajuda demais. A gente está sempre gravando grupos aqui, principalmente de vozes, né? E aí, todo mundo bota o seu fone, eu boto o meu aqui, cada um ajusta o seu volume e é fantástico. 2 fones já ficam aqui de cara, porque eu estou sempre usando, pelo menos um para mim e um para o cantor, ou para o violonista, ou para o músico que vai gravar na sua vez. E ali naquele armário eu tenho mais vários fones de várias marcas, inclusive cada um com sua característica. Eu vou mostrar depois para vocês também em outro momento. Eu uso o Logic para gravar. Já tem uns 10 anos que eu mudei para o mundo da Apple. Já trabalhei em vários outros programas de gravação, mas tem 10 anos que eu uso assim, preferencialmente o Logic. Se você tem um MacBook, eu aconselho fortemente você ir para o Logic também. E se você não tem o Logic ainda, começa no GarageBand, porque é um Logic mais simples, mas já tem muita coisa legal lá, já dá para fazer altos trabalhos ali, pelo menos começar muitos trabalhos com o GarageBand. Tudo que você pensar de uma DAW super top, super profissional, te permite fazer inúmeros trabalhos de diversos tipos. Tudo isso você tem aqui. Como eu falei, gosto de trabalhar com 2 telas. Então, quando eu estou aqui com o Logic aberto, eu tenho essa visão principal, onde eu estou vendo todo o projeto, onde o meu cliente está vendo o projeto comigo. Isso me ajuda a fazer ele entender o que eu estou fazendo. Eu gosto sempre de deixar tudo muito organizado aqui, inclusive o visual. Veja, eu tenho o cuidado de parar para colocar um nome simples, para colocar o ícone do instrumento que eu estou gravando, colocar um grupo, separar o grupo. Eu abro aqui, olha, tá aqui os violões dessa música, certo? Eu abro aqui, olha, tá aqui o grupo de guitarras dessa música, ou eu posso fechar e ter o grupo de guitarra todo fechado. Isso tudo me ajuda a quem estiver comigo e até outros profissionais que estiverem trabalhando aqui, outros técnicos, a chegar aqui e saber de forma muito limpa o que eu estou fazendo. Até aqui, olha, eu coloco cada parte da música, o que é. Aqui é a parte A,
como é que começa a letra, aqui é a parte B, aqui é a parte C, qual é a parte da letra, porque assim a gente rapidamente sabe em que parte da música tá, como é que eu localizo, e esse workflow aqui é muito importante, tanto para mim quanto para quem está trabalhando comigo. A gente consegue ser muito rápido, muito assertivo, fazer uma música em poucas horas. Eu tenho um HD de 6 teras. Ele funciona muito bem para armazenar os arquivos depois que eu termino os projetos. Eu tenho um SSD de bolso que está sempre na bolsa, né, transportando arquivo para lá e para cá. Vou fazer alguma gravação externa, alguma filmagem, gravação de áudio. Eu trago tudo no HD aqui, quando eu vou trabalhar em outro equipamento, ou receber o trabalho de uma outra pessoa, né? Pego tudo aqui, consigo espetar e trabalhar sem nem tirar os arquivos daqui, se eu quiser, tá? Depois de que tudo tá pronto, tá aprovado, tá fechado, concluí o trabalho, vai pro meu HDzão aqui. Quando eu preciso entregar pro cliente, geralmente eu lanço para o Google Drive. A gente tem já uma assinatura também com um drive robusto, onde eu consigo jogar os arquivos lá e mandar um link para o cliente abrir, ou para fazer transferência de arquivo entre os profissionais também. A gente tem um belo monitor de referência. Eu uso o HS8 da Yamaha, mas existem muitos outros fantásticos. Eu já trabalhei com muitos outros. Já trabalhei com Behringer, já trabalhei com JBL. Hoje eu tenho mais de 40 microfones. Abri algumas maletas aqui pra gente ter alguns exemplos. Eu tenho aqui um kit de microfones para bateria, que é um kit da Shure. Esses microfones são... Começa. Hoje eu tenho mais de 40 microfones. Por quê? Porque às vezes a gente está gravando grupos grandes, às vezes a gente está com 2 trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, e esses microfones são importantes. Fora que microfone não é um que serve para qualquer coisa, então dependendo do tipo de trabalho, você vai preferir um, vai preferir o outro. E você precisa ter um belo arsenal para poder fazer trabalhos mais rebuscados. Logicamente não precisa ter isso para começar. Para começar, eu recomendaria talvez SM57, se você tiver um ou dois, eles são maravilhosos, são tipo pau pra toda obra. E se você tiver que ter um condensador, vai ser muito legal ter talvez um Audio Técnica, um AT2020, que é um microfone incrível, que também vai fazer muita coisa. São microfones muito coringas esses dois. Porém, aos poucos você vai querer ir expandindo, e ao longo desses anos eu fui também expandindo e fui comprando mais microfones. Então a gente tem o grande, assim, o queridíssimo SM7B, maravilhoso. A gente tem o AKG D112, que é lindo para gravar graves, gravar bumbo, surdo, talvez cubo de baixo, ou um baixo acústico, microfone muito legal. Temos também um outro microfone de grave aqui, da Shure, Beta 91 ou 92, vou deixar escrito aqui, não lembro agora. Tem também AKG também, aqui é um CAD, maravilhoso esse CAD, muito legal. Tem também aqui o Blue Spark, que é um microfone lindíssimo e com som muito bacana também. A gente gosta inclusive muito de usar ele ao vivo, porque eu tenho uma banda de jazz e ele traz todo o requinte ali também, né? Com toda a estética do jazz que, nossa, casa demais, né? E quando a gente trabalha com áudio e vídeo, o vídeo passa a pedir também uma estética muito bacana. Então, o Blue Spark, que é esse carinha aqui, é fantástico. Para manter a elegância dele, ele vem em cima dessa aranha aqui, né? Desse suporte que tem um elástico que permite com que ele fique flutuante, certo? Muito bacana, topzão. E já tem o próprio filtro dele aqui. Eu comecei fazendo vídeos com uma iluminação que eu tinha, uma iluminação do jeito que dava. Mas eu fui vendo que eu precisava de mais luz. Algumas imagens ficavam escuras, quando você tentava compensar na câmera ou no programa de edição,
ficava muito granulado ali e a luz era o que ia me ajudar. Comecei com o que tinha, com a luz do teto e tudo mais. Depois a gente foi para luz de jardim. Fui na loja de material de construção, comprei 2 spots assim desses de luminária de jardim, sabe? Que ilumina piscina, que ilumina jardim. Não conseguia colocar a luz direto para a pessoa porque ficava uma luz muito dura, uma luz muito forte. E não tinha controle, né? Não tinha uma dimerização ali. Então era muito difícil de controlar aquela luz. O que eu fazia para me ajudar é colocar ela em cima de um suporte, como eu conseguia prender ali, para cima, porque como o teto é branco, ele refletia mais luz no ambiente, espalhava, e aí eu conseguia usar. Pode ser uma maneira de quebrar um galho. Beleza, quebrava muito meu galho. Depois, até luz de emergência eu cheguei a usar. Vou colocar aqui um vídeo para vocês verem. Posicionando estrategicamente uma luz de emergência. Eu comprei algumas luzes assim, que chegou a fazer parte aqui também, né? Então a gente estava começando, tentando entender, tentando aprender, assistindo muito vídeo, tentando ver qual era o papel de um tipo de luz, de outro, né? A luz de background e tal. Então tudo isso foi uma série de testes para poder ir melhorando. Hoje eu tenho basicamente 2 luzes principais aqui. Eu tenho a Ulanzi AL60, que é muito legal, ela tem um controle remoto aqui, está em 1%, então é uma luz com uma potência ótima para um lugar fechado como esse. Está em 1%, já traz uma luminosidade, já começa a cumprir função. Além disso, ela tem a mudança de temperatura, né? Vai do amarelão até uma luz mais branca, tá? E ela é inflável, então eu posso tirar isso daqui, por exemplo, esvaziar ela. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, olha. Ela vai ficar fechada, aí eu consigo levar ela para outros lugares facilmente. Então, assim, é um equipamento muito bacana. Deixa eu inflar ela de novo, que ela tem um motorzinho aqui. Então é um equipamento que cabe numa bolsa como se fosse uma roupa dobrada, uma coisa prática de levar. Muito bacana. E tenho também o meu Sokani X60 RGB, que já me permite usar uma luz de outras cores. Eu consigo fazer uma iluminação mais criativa. Tá em 18% aqui, mas é a mesma potência daquela, tá? Então aqui ele tá mais forte, na verdade, do que aquela. Tá como uma luz principal aqui. Tá? Eu tenho um difusor aqui, um octabox, e tem mais outros acessórios de luz para ele e outras formas de usar que não vem ao caso agora, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Além deles, eu tenho também 2 bastões que também ajudam a compor, nem que seja no momento de uma reunião, eles fazem uma função muito legal de ser uma luz adicional. RGB também, então a gente consegue ganhar umas cores e ficar um vídeo mais decorativo. Até colocar ela atrás de alguém, fica uma luz de recorte, é bem legal. De câmera, além do meu próprio celular, que eu uso demais, né? Tem um iPhone 15 nesse momento, o 15 Pro, eu uso demais a minha Canon T5i. Tenho 2 dessas câmeras exatamente iguais, me ajuda muito na hora da edição, ter imagens compatíveis. Então, aqui eu tenho uma lente mais versátil, mais aberta, uma Sigma, que 1750, que me ajuda a ter imagens mais abertas ou mais fechadas, mais de longe, enfim, uma lente mais versátil. E aí eu tenho também outras lentes mais fechadas, um 50mm, que me dá um desfoque bem bonito e me ajuda a fazer uns vídeos bem legais nos detalhes. Além disso, eu tenho 6 baterias, tenho os carregadores, enfim, todo o material referente à câmera. Tenho microfone de lapela, tenho tudo que a gente precisa para fazer um trabalho legal de vídeo também. Um trabalho de pequeno porte, mas um trabalho bem bacana de vídeo. Principalmente vídeos para a internet, que a gente trabalha muito nesse segmento.
É claro que eu não posso esquecer também de falar do meu tecladinho lindo, maravilhoso, meu Yamaha Montage. Dentro desse teclado, eu tenho todos aqueles teclados que a gente vê em grandes estúdios, seja o Harmony, o Rhodes, os Moogs e uma infinidade de outros instrumentos com uma sonoridade assim, incrível. Esse teclado tem todos esses outros instrumentos dentro dele, assim, de maneira muito detalhada. Por isso, eu consigo ter assim, uma grande riqueza na hora de escolher os timbres aqui para o trabalho. Como se eu tivesse num estúdio grande, de grande porte, com todos aqueles timbres. O problema que eu acho que acontece, já trazendo para vocês esse contra, é que um grande estúdio onde você chega e tem esses teclados de verdade, aquelas referências antigas da Yamaha, da Korg, da Roland, todos aqueles tecladões, você tá vendo os botões, você tá olhando, mexendo, te dá vontade de tocar, você respira, você sente o peso da tecla. Então, tem essas diferenças. É o piano acústico de verdade, é o órgão de verdade, com todas aquelas chaves e tal. O teclado simula tudo isso de uma maneira incrível, incrível. Hoje, você não consegue distinguir o que é verdade e o que não é, o que é instrumento de verdade ou o que é um teclado com instrumento sampleado, alguma coisa assim. Mas, quando você está num ambiente onde todos esses teclados estão lá ao vivo para você tocar, tudo fica muito mais interessante. Porém, milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de reais se você quiser comprar esses instrumentos, né? Imagina só quanto está um B3 hoje, um órgão, um Harmony, com a sua caixa Leslie, e aí bota na conta todos os teclados que a gente já falou aqui. Então fica realmente um absurdo de caro. Se você consegue ter tudo isso com um teclado só, numa opção de home studio pode ser a forma ideal, pelo menos para começar, e depois você vai expandindo. Além disso, não posso esquecer de falar também da minha sanfona. Eu morei em Bauru por 5 anos e em Bauru o sertanejo é muito forte. Eu comecei a acompanhar algumas duplas sertanejas lá e aos poucos eu fui sendo inserido nesse meio. E aí eu tomei a decisão de comprar uma sanfona lá e hoje eu estou na minha 2ª sanfona, já não vejo a hora de ir para a 3ª. É um instrumento viciante e muito bonito. Apesar de não ser um sanfoneiro, de não ter toda a ginga da sanfona, mas usar a sonoridade da sanfona no meio das produções do estúdio, trazer aquela sonoridade linda, é incrível e é um grande ponto aqui que a gente usa demais. Muito bem, esse é o estúdio, essa é a Realize Audiovisual, do jeito que ele foi pensado, do jeito como ele funciona há 8 anos. Eu espero demais que esse vídeo te ajude, que esse vídeo te inspire, te mostre o que você deve fazer, o que você não deve fazer no seu. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica, rapaz, fica à vontade, não tenho milindre com nada. Pode falar o que você quiser aqui nos comentários pra gente expandir a conversa, né? Se tiver, inclusive, sugestão aí de algum assunto pra gente conversar, talvez, quem sabe, no próximo vídeo. Eu vou ter o maior prazer em responder e esticar o papo aqui, tá? Vamos lá, gente. Grande abraço.